Começando a gravar a aula de hoje, então. Gerência de projetos, vamos trabalhar hoje Project Model Canvas, termo de abertura de projeto. Muito bem. O termo de abertura de projeto, ele faz parte dos processos de iniciação do PMBOK, tá? Do Guia de Gerenciamento em Projetos, que a gente viu lá nas aulas de conceitos iniciais. Então, existem dois processos de iniciação, que é desenvolver o termo de abertura de projeto e indicar as partes interessadas, que a gente chama de stakeholders do projeto, tá? A gente vai trabalhar, então, hoje, termos de abertura de projeto, e as próximas aulas a gente vai estar vendo aí quem são esses stakeholders. Muito bem. O termo de abertura de projeto e os stakeholders estão aqui, ó, nossos processos de iniciação, né? Esse aqui é o fluxo resumido de todos os processos de gerência de projetos, e a gente tem aqui dentro dos processos de iniciação, aqui, ó, desenvolver o termo de abertura e identificar as partes interessadas. Então, a aula de hoje vai trabalhar essa caixinha branca que faz parte da área de integração, da área de conhecimento chamada integração, ou seja, ela vai integrar todas as informações para a geração do plano de gerenciamento de projeto. E aqui a gente tem o processo de desenvolver o termo de abertura do projeto, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho o que é esse processo de desenvolver o termo de abertura, ou eles chamam também de Project Charter. Tá? O Project Charter, ele é um documento inicial do projeto. O termo de abertura, ele vai documentar todas as necessidades do negócio. O que é o negócio? O que vocês entendem pelo negócio? Qual é o produto? Qual é o serviço? Quais são as pessoas envolvidas? Um cronograma inicial. Então, tudo que você tem de entendimento do negócio, a gente coloca dentro do termo de abertura de projeto. Nós falamos que quando o termo de abertura de projeto é aprovado, o projeto se torna oficialmente aceito. Tá? Olha, está aceito, está aprovado, né? O termo de abertura foram colocadas várias informações e o stakeholder aprovou. O PMBOK, ele traz o termo de abertura de projeto numa forma de documento, um formulário extenso onde tu vai colocando ali todas as informações, certo? Mas o que aconteceu? O José Finocchio Júnior criou uma maneira melhor de trabalhar o termo de abertura, que é um Project Model Canvas que a gente vai estar estudando. Antes, só passar o conceito de stakeholders, porque vocês vão ter que listar os stakeholders mais estratégicos dentro do projeto. Então, vamos lá. Stakeholders. O que é isso aqui? Stakeholders são pessoas ou organizações, tá? Então, se eu estou envolvida no projeto, eu sou um stakeholder. Se o Thiago está envolvido no projeto, ele é um stakeholder. Qualquer pessoa envolvida. Envolvida não significa que estar trabalhando, mas por alguma questão, ela é citada no projeto, ela faz parte do projeto, ela pode influenciar o projeto. E aí, quando a gente entra na questão de influenciar, ela pode estar influenciando positivamente ou negativamente o projeto. Tá? Então, a gente chama todas essas pessoas de stakeholders, né? Ou as organizações envolvidas de stakeholders. Aí tem um exemplo ali que fala, né, que é o projeto. Então, nesse projeto, quais são as pessoas que são envolvidas? O patrocinador, que está entrando com a grana, a equipe, que vai fazer o gerenciamento, o GP, outros membros da equipe do projeto, dev, tester, UX, né, QA, gerenciamento de operação, gerentes funcionais, fornecedores, clientes, escritório de projetos, gerente de programa, gerente de portfólio, outras partes interessadas. Tá? Então, todas as pessoas, organizações envolvidas são chamadas de stakeholders. Muito bem. Entrando agora no Project Model Canvas. A gente vai usar o Project Model Canvas desse livro, né? Essa aí é a primeira edição dele, tá ali, ó. Gerenciamento de projetos sem burocracia, Project Model Canvas, da editora Campus. E aí tá o José Finocchio Júnior. Ele tem um site, que é pmcanvas.com.br. E o que ele fez? O Business Model Canvas é um canvas muito conhecido da administração para trabalhar negócios, né? Para trabalhar novos produtos, novos serviços. E o que ele fez? Ele teve uma sacada bem interessante, que é transformar o Business Model Canvas num Project Model Canvas, ou seja, usar ele para trabalhar termos de abertura de projeto, né? E aí ele coloca, né, que é baseado nos estudos da neurociência, que visa mostrar que nossa capacidade de processamento visual é muito maior que a verbal.
Ou seja, quando tu tá sentando com teu time e discutindo e preenchendo o Project Model Canvas, tu consegue gravar muito mais do que preenchendo um simples formulário de papel, certo? Esse aqui é o José Finocchio Júnior, tive a oportunidade de conhecer ele num evento que teve aí dentro da PUC, do PMI. O PMI fez um evento grande de gerenciamento de projetos, e eu estava e pedi uma foto com ele para mostrar para vocês, para meus alunos, né? O cara é muito gente boa, muito tranquilo, trabalha muito desenvolvendo consultoria, principalmente para os hospitais, né? Ele coloca aqui, ó, PMIM, né? Que eu sou gerente de projeto. E vamos falar, então, sobre o Project Model Canvas. Então, esse aqui é o Canvas, né? Esses são todos os campos que existem, e é exatamente esse Canvas que vocês vão me entregar como parte do trabalho. Então, vamos lá, eu vou explicar cada um dos campos para vocês, tá? Então, a gente vai colocar aqui o nome do GP, o pitch vocês já fizeram para mim, né? Que está ali. Então, vamos lá, justificativa. O que é esse campo? Justificativa é por que o projeto nasceu. Da onde que veio essa ideia do projeto? Ah, porque está faltando mercado, porque foi uma ideia que vai gerar muita lucratividade. Algum motivo essa ideia teve para nascer. Então, a gente coloca ali essa justificativa. Aqui, o objetivo SMART, né? O que é SMART? Específico, mensurado, acordado com os stakeholders, realístico e temporal, né? Ou seja, os objetivos do projeto. Então, quais são os objetivos do projeto? Ah, desenvolver um aplicativo que vise atender o mercado pet até dezembro de 2022. Esse é o meu objetivo. Quais são os benefícios, né, que eu vou trazer com o meu aplicativo, com o meu projeto de aplicativo? Ah, eu vou poder auxiliar, vou ter uma lucratividade maior, vou ter mais usuários acessando, eu vou poder auxiliar mais no mercado pet, vou vender produto, os meus benefícios, tá? Aqui eu coloco qual é o produto mesmo. O produto vai ser um aplicativo em Android. Ah, vai ser um aplicativo, vai ser um sistema web responsivo. Então, aqui eu falo um pouco mais do produto. E aqui eu falo dos seus requisitos, tá? Quais são as funcionalidades que ele vai ter, como é que ele vai funcionar, posso colocar aqui o banco, posso colocar aqui a linguagem, né? Requisitos a gente conhece bem, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, eu posso estar colocando a maioria, os mais importantes, aqui. Nesse outro quadrado, eu já entro na questão dos stakeholders, né? Equipe também é stakeholders. Mas aqui, eu coloco os meus stakeholders externos ao projeto, né? O meu patrocinador, alguma área que esteja envolvida, o meu consumidor, o meu fornecedor. Aqui eu monto a minha equipe, meu dev, meu tester, meu PO, meu Scrum Master, eu monto aqui a minha equipe. Muito bem. Depois eu entro nas restrições do meu projeto. Quais são as restrições do meu projeto? Olha, eu tenho uma restrição que eu não posso gastar mais de 50 mil. Eu tenho uma restrição que eu tenho que entregar o projeto até dezembro de 2021. Certo? Aqui você vai colocar todas as restrições que você tem. Eu tenho uma restrição que, nesse momento, não tenho time. Tenho que montar o time. Então, tudo que você pode pensar a nível que está restringindo o seu projeto, você coloca em restrições. Premissas. Premissa é tudo aquilo que você parte do princípio que é verdadeiro e que você não precisa se preocupar dentro do projeto. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o meu projeto seja um treinamento em gerenciamento de projeto. É um projeto de treinamento, tá? Então, qual é a minha premissa? A minha premissa é que eu vou utilizar as salas e os computadores da PUC. Então, dentro do meu projeto, eu não preciso ter orçamento para comprar o computador, para alocar a sala, porque esses recursos eu já tenho. Então, isso é uma premissa do projeto. Tá? Você parte do princípio que você já tem e não precisa estar dentro do projeto. Depois de premissas, você tem grupos de entregas. Os grupos de entrega estão alinhados com a linha do tempo. Geralmente você tem O que é grupo de entrega? Pensa assim, que você está levantando o início do seu projeto, né? Você está lá, vai mostrar para o seu stakeholder, vai aprovar com o seu patrocinador. E aí, o grupo de entrega tem que ser os principais marcos. Então, vamos supor aí que eu estivesse trabalhando um aplicativo.
Então, eu vou colocar meu grupo de entrega, a finalização do desenvolvimento, eu vou colocar a implantação na loja, entendeu? Eu vou colocar a primeira operação, ou vou colocar os testes finais. Então, eu coloco aqui no grupo de entrega e linko com a linha do tempo de entrega. Então, o meu desenvolvimento tem que terminar até março de 2021, a minha homologação final, tal, a subida na loja, tal, entendeu? Então, o grupo de entrega, muitas vezes, é linkado com a linha do tempo. Riscos. O que pode dar errado? Que eu já tenho condições de identificar inicialmente. E custos, o que eu tenho de budget, tá? Aqui pode, se você quiser quebrar o custo, pode, ou se quiser colocar um custo inicial, olha, eu tenho aprovado 500 mil de budget para esse projeto, então eu coloco aqui 500 mil reais, tá? Então, aqui eu passei para vocês cada um dos itens do Project Model Canvas, mas vou dar alguns exemplos também, vamos lá. Muito bem, aqui, quando a gente pensa no Project Model Canvas, a gente está respondendo por que eu tenho o projeto, o que eu vou fazer, quem vai estar envolvido, como eu vou desenvolver e quando eu vou desenvolver e quanto eu vou gastar, tá? Então, dentro da coluna de porquê, eu tenho a justificativa, o meu objetivo e os meus benefícios. O que eu vou desenvolver? O meu produto e meus requisitos. Quem vai estar envolvido no meu projeto? Os meus stakeholders externos e a minha equipe. Como vai ser desenvolvido? Eu tenho meu grupo de entregas, eu tenho as minhas premissas e as minhas restrições. Quando eu tenho a minha linha de tempo, alguns riscos envolvidos e quanto eu vou gastar. Tá? Então, o José Finocchio Júnior desenhou dessa maneira aqui o Project Model Canvas. E aí, dentro do livro dele, tá, tem esse desenho aqui, que ele deu como exemplo, que é caçar e eliminar a Moby Dick, né? Moby Dick lá é um clássico muito antigo de caça à baleia branca. Então, aqui, esse Project Model Canvas tá lá no livro dele. Então, ele fala aqui, ó, qual é a justificativa, né? Moby Dick destrói os ativos dos pescadores. Moby Dick ameaça a vida dos trabalhadores. Qual é o objetivo SMART? Caçar a baleia cachalote branca, conhecida como Moby Dick, que matou 17 arpoadores e destruiu 3 barcos de 1851 a 1853. Quais são os benefícios? Maior segurança para os trabalhadores da indústria pesqueira, melhoria da imagem do capitão, redução de custos associado à destruição dos barcos. Qual é o produto? Moby Dick eliminada. Quais são os requisitos? A morte deve se dar por combate com arpoadores, deve existir inequívoca identificação, que trata-se de Moby Dick, e o coração de Moby Dick deve ser extraído como um troféu. Stakeholders, o dono do navio e a baleia. Equipe, o GP, imediatos, arpoadores, marinheiros, ferreiros. Premissas. Uma baleia, como Moby Dick, pode ser morta com arpões de segunda geração. O dono do barco concederá o barco para a campanha de 1852 do capitão Ahab. Grupos de entrega. Um navio, selecionar a tripulação, produzir arpões, buscar e enfrentar. Restrições. O navio deve ter ao menos 3 botes de arpoadores. Os arpoadores selecionados precisam ter ao menos 10 anos de experiência. Riscos. A Moby Dick destruir o barco e matar todo mundo. Pode ter um furacão no Pacífico e destruir tudo. O dono do navio não pode não conceder a embarcação. E aqui você tem a linha de tempo atrelada às entregas. Ó. Então, eu vou fazer isso aqui, depois isso. E os custos, tá? Que aqui foram quebrados. Não necessariamente precisa ser quebrado. Poderia só ser assim, custo base entre 3 e 4 milhões. Um exemplo lúdico aí de Project Model Canvas, mas temos outros, tá? A ideia é a gente fazer um Project Model Canvas assim. Se a gente estivesse em sala de aula presencial, eu ia estar levando para vocês esse Canvas aqui impresso e a gente ia trabalhar com post-its. Mas daí a gente vai trabalhar também com post-it, mas de uma maneira mais online, né? Aqui eu trouxe vários exemplos ali no material do Moodle. Então, aqui eu também tenho ó, um treinamento e gerenciamento de projeto, minha justificativa, o produto, o meu objetivo, benefícios, os requisitos, equipes. Aqui, ó, quais são os grupos de entrega? GP, preparação, treinamento, fechamento, minhas restrições.
né? Aqui, ó, construção de um veículo, que isso aqui eu peguei da internet. Mais um aqui, esse aqui foi desenvolvido pelos meus alunos do MBA. Olha, o objetivo era criar uma plataforma que ajuda as pessoas a economizar o tempo, né? Então, produto, plataforma digital que disponibilize pessoas com tempo disponível para fazer a tarefa de outras pessoas. Os benefícios, os requisitos, a equipe, grupo de entrega, premissas, riscos, restrições. Aqui o custo está errado. Seguindo, esse aqui eu gosto bastante também, ó. Objetivo Smart, criar uma plataforma que auxilie a identificação e recuperação de tributos. Produto, uma plataforma web com armazenamento em cloud. Essa plataforma vai ser digital para identificação de processos utilizando IA. Requisitos, ó, deve armazenar as informações na cloud, gerar relatório, tempo de processamento baixo, deve ter capacidade de analisar e classificar os dados. Então, aqui está tudo listado, benefícios futuros, stakeholders externos, equipe, restrições, grupos de entrega, alinhadas, a linha do tempo, o custo, os riscos e as premissas. Tá? Eu gosto bastante desse exemplo. Tem mais um outro aqui também, ó. Qual é o objetivo? Disponibilizar armários para conectar pessoas e trocar bens entre si, criando uma cultura colaborativa. Tá? Então, aqui são vários exemplos. E o que eu quero que vocês façam agora? Desenvolva o termo de abertura de projeto. E aqui, nesse endereço, tem uma versão eletrônica do Google Docs, que foi desenvolvida. Você tem que clicar nela, salvar uma versão dela, para daí sim começar a trabalhar. Eu vou abrir ela aqui e vou compartilhar com vocês, só um pouquinho. Ó. Tá vendo? Ó, se vocês clicarem naquele link que eu vou colocar no chat, ele vai abrir isso com vocês. Vocês têm que salvar o arquivo, tem que fazer uma cópia, porque esse aqui acho que é só de editar, ó. E aí, a partir do momento que você salva, vocês conseguem arrastar os post-its. Vocês podem aumentar essa tela, né? Ou pegar post-its menores e arrastar e preencher todas essas informações aqui do Project Model Canvas. Certo? Vou parar aqui a gravação, então essa aqui era a aula de hoje.